Mãe e filho vão até o umbral resgatar o espírito do pai atormentado por ter sido assassinado. Os dois têm o mesmo sonho que não era sonho. Veja a história. Involuntariamente eu comecei a barba começar a fazer com mais frequência, passei a usar o corte de cabelo meio que parecido. Então foi pequenas coisinhas que foram se somar, ficou muito com o hábito dele. Tio, me ajuda. Me ajuda a entender o que você quer, tio. Bruno! O que você tá fazendo tanto tempo no banheiro? Já saio, mãe. O que você fez? Você tá louco? Responde, Bruno. Você tá obcecado? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com você. Responde! Cada dia mais parecido. O tio parece que estava dentro dele. Drauzio, eu estou aqui para ajudá-lo a encontrar a luz. Tua mão, Drauzio. Me dá tua mão, Drauzio. Apesar de todos os esforços de Grace, Damiana e Bruno, o espírito de Drauzio se recusa a descansar até que seu assassinato seja esclarecido. Tua mão, Drauzio.
Braulio. Bruno! Me ajuda! Me ajuda! Bruno, né? Que sonhou junto, nós dois sonhamos. E porque era uma coisa quase que cósmica mesmo, né? A gente tirando ele, puxando mesmo do umbral, orando. Esse sonho foi muito, assim, real, sentido. Imagina um sonho não profundo, mas um sonho que você acorda, quando imagina você beber água no sonho, você acordar é saciado. Nós colocamos luz e encaminhamos literalmente ele numa maca, uma maca cósmica, para que ele fosse refeito e encarar esses débitos dele também. Débitos. Então, Chico Xavier dizia que nada acontece por acaso. Então, mortes violentas, assassinatos, etc., débitos de vidas passadas que são resgatados. Então, esse espírito ficou revoltado com isso. Depois ele vai compreender que ele deve ter cometido esse mesmo assassinatos em vidas passadas. Então, realmente resgatou. Não adianta a gente ficar com meu filho não, com meu parente não, só com os outros. Só os outros são culpados, só os outros têm débito. Não, todos nós temos dívidas do passado. Uns mais, outros menos, né? O importante é assim, pagou, ficou livre, volta, vai ser feliz e pronto. Foi por isso que Jesus disse, não sairás da terra antes que pague o último cêntimo, quer dizer, antes que pague todas as suas dívidas kármicas. Mas essas dívidas podem ser amenizadas em boa parte delas fazendo o bem, fazendo caridade. Não é qualquer caridade, é caridade mesmo, às vezes até com sacrifício. Então é importante, todos nós sabemos disso, porque a gente não sabe quando a gente vai começar a pagar os nossos débitos, né? Às vezes a gente vive bem até os 50 anos e a partir daí a gente começa a pagar, começa a sofrer com doenças e com outras coisas. Por quê? Porque Deus nos dá tempo de livremente partirmos para o bem e cumprirmos com as promessas espirituais. Se nos envolvemos em ilusões materialistas e deixamos de cumprir aquilo que a gente prometeu, vem a cobrança kármica e a gente passa a sofrer diversas coisas, né? Precisa descansar. A gente fala isso porque a gente te ama. Vai. Segue o seu caminho, tio. Ele teve que encontrar o entendimento dele, que era necessário ele partir, porque o plano esse plano não pertencia mais a ele, porque ele não era mais carne. As coisas que ele deixou não eram mais dele. A Marta, no trabalho espiritual dela, ela libertou meu irmão e a gente também libertou o coração. Já bem. Bom dia. Bom dia, filho. Nossa, que cara. Eu tava te esperando pra contar o sonho que eu tive essa noite. O que aconteceu? Quem é que vai morrer agora? Eu tive um sonho essa noite também. Sei que eles tinham liberado de Drauzio. Não pode ser. Peraí, vocês dois tiveram exatamente o mesmo sonho? Parece que sim, né? A Márcia já tinha me falado sobre isso. Ou seja, que o Drauzio finalmente encontrou a luz.
as pessoas, independente de qualquer coisa. E mesmo meu irmão estando morto, a gente serviu ele. Ajudou. Sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Eu falo como pessoa, como profissional, como filho, como irmão, como amigo. Como eu falei, eu nunca tive medo de nada na minha vida. E aí? E aí? Tudo pronto? Na minha vida, mudou tudo. Na vida dos meus filhos, era uma paz que a gente não havia sentido nunca. Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado, às vezes, de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado, inclusive, suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida, então ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico, que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor. E ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então, para a colônia Nosso Lar. Você citou Nosso Lar como uma colônia espiritual, mas existe só a colônia espiritual de Nosso Lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta.